Olá, meus irmãos e amigos, estamos estudando o Sermão do Monte e hoje, para surpresa nossa, 20º estudo. Que coisa! 20 dias estudando a Palavra de Deus e essas reflexões, esses estudos são postados segunda, terça, quinta e sexta de cada semana. E hoje nós vamos estudar a sequência que Jesus deu sobre diversos temas. E interessante que a partir do verso 17, Jesus faz uma ressignificação da lei, principalmente alguns mandamentos que compõem o Decálogo. Por exemplo, não matarás foi um dos estudos que nós fizemos recentemente. E hoje, no livro de Mateus, capítulo 5, versos 31 e 32, Cristo fala de algo muito presente nas sociedades, nas comunidades, a respeito do divórcio. Então, vamos ler o texto e depois dar sequência nas reflexões. Diz assim: foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. O tema adultério não é novo aqui no Sermão do Monte, até porque nos versos anteriores, como os versos 27 e 28, Cristo fala sobre adultério. Mas ali, nesse caso de Mateus 5, 27 e 28, Cristo fala sobre o adultério quanto à sua origem, quanto ao processo que leva o homem casado a ter relações sexuais com uma outra pessoa que não o seu cônjuge, como a mulher casada que tem relações sexuais com um homem que não seja o seu marido. Nos versos 27 e 28 fala da origem, que é a cobiça, que é o desejar a partir do olhar contemplativo, o olhar de querer realmente ter relações sexuais com aquela pessoa. Agora, nos versos 31 e 32, Cristo faz uma outra abordagem sobre o mesmo tema, adultério. Só que nesse caso, Jesus faz uma referência também à lei. Porque se nos versos 27 e 28 Jesus fala do adultério a partir do mandamento que está lá no Decálogo, não adulterarás, aqui nesse texto de Mateus 5, 31 e 32, Cristo faz uma abordagem muito interessante. Ele diz, olha, foi dito, ou seja, se você ler Deuteronômio capítulo 24, verso 1, Jesus faz referência a essa passagem, mostrando que essa foi a instrução que Moisés recebeu de Deus e passou para toda a nação que estava em formação. Ou seja, um homem casado, isso está lá em Deuteronômio capítulo 24, um homem casado, se não desejasse mais continuar casado com aquela mulher, deveria dar àquela mulher certidão de divórcio. Ou seja, o divórcio no texto bíblico, quanto no Velho quanto no Novo Testamento, isso é muito importante ser dito, o divórcio é o fim do casamento. O divórcio é estabelecer, ou seja, ser definida ser definido o término de uma relação conjugal. O divórcio, como alguns dizem, não é a solução para o casamento, mas é o fim dele. Então, em Deuteronômio capítulo 24, a orientação, a instrução, a ordem dada por Deus era o seguinte: o homem que não quisesse mais continuar casado deveria dar à mulher a certidão de divórcio. E aí sim, a mulher com aquele documento, aquela certidão de divórcio, ela poderia dizer sem nenhum constrangimento, sem nenhum tipo de problema, de censura, de que ela era divorciada, o que lhe permitiria casar novamente. A mulher que recebia certidão de divórcio estava livre para casar de novo, e o homem que
tivesse dado carta de divórcio para sua mulher, poderia então estar livre para casar com outra mulher. Isso é o que a Bíblia coloca. Jesus, portanto, reconheceu que o divórcio é a interrupção de um relacionamento conjugal. Acabou o casamento, o divórcio é isso. Porém, a gente vai ver isso em outras passagens, como o texto de Mateus 19, Jesus reconhece o valor do divórcio quanto à sua capacidade de pôr fim ao casamento. É o que ele fala aqui. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Jesus coloca muito claramente isso. Porém, ele apresenta aqui qual é a motivação. Porque naquela época de Moisés, o casamento poderia ser desfeito por iniciativa do marido, independentemente do gostar ou querer da mulher. Gostar ou não, querer ou não, caberia ao homem esta liberdade, esse direito de repudiar, porque esse é o termo técnico, repudiar sua esposa, ou seja, dar a ela carta de divórcio. E aí vem uma pergunta, por que Deus permitiu, ou que Deus ordenou que o homem desse, ou melhor, não ordenou, mas que desse a carta de divórcio, ele permitiu? Porque naquela época, como em qualquer tempo, uma pessoa que é casada, escute bem que eu vou falar para você, um homem ou uma mulher que é casado, que é casada, se não houver, escute bem, se não houver o fim do casamento, continuarão casados, ainda que tenha outros relacionamentos. Exatamente isso. A Bíblia é muito clara. Porém, uma vez estabelecido o divórcio, as partes que antes eram unidas pela aliança do casamento, agora estarão livres, cada uma para casar. E aí persiste a pergunta, mas por quê? Porque em outras comunidades, em outras sociedades das nações vizinhas, era muito comum um homem casado não querer mais continuar casado com a sua mulher, porém não dava divórcio, continuava legalmente casado, mas iria ter uma vida conjugal com outra mulher. De modo que havia uma mistura, uma promiscuidade, onde pessoas casadas viviam com outras que não eram seus cônjuges. E isso era uma situação terrível, porque os filhos desses relacionamentos também sofriam as consequências. Eram chamados filhos bastardos, porque eram filhos de relacionamentos extraconjugais. Então, para não seguir nessa sequência de relações terríveis, onde um homem poderia ter, na sequência, várias mulheres, como em algumas sociedades também mulheres poderiam ter vários maridos, então Deus disse não, com a nação de Israel será diferente. O homem que casado não desejar mais continuar casado com ela, deve dar carta de divórcio. E a mulher então estará livre para casar com outro, e o homem que deu a carta, livre para casar com outro. E aí, em Deuteronômio capítulo 24, o texto vai um pouco além, dizendo o seguinte, se a mulher que foi divorciada por iniciativa do marido, casar com outro, e esse outro dá a ela carta de divórcio, ela não deverá voltar para o primeiro marido, já que se uniu a um segundo. Isso seria algo terrível, diz lá o texto de Deuteronômio, a partir do verso 24, a partir do verso 1. Então, o próprio Deus vai estabelecendo alguns limites. Quando chega na época de Jesus, essa lei ainda perdura, essa lei ainda está em vigor. E então Jesus disse, foi dito, ou seja, no passado foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe carta de divórcio. Mas o que Cristo acrescenta? Porque, como disse antes, por qualquer motivo, o homem deveria se divorciar de sua mulher. Porque não gostou mais do corte de cabelo, claro que eu estou falando isso hoje, porque queimou o feijão, porque não lava a louça direito, porque não arrumou a casa direito, porque não cuida dos filhos direito, porque isso, aquilo, outro. Ou seja, o homem poderia criar qualquer motivo, ou fazer de qualquer motivo, razão para o fim do divórcio, ou o fim do casamento, melhor dizendo. A lei dava ao homem esse direito.
Porém, Jesus traz uma nova maneira de ver o texto. Ele não exclui essa orientação para a carta de divórcio. Ele não tira esse direito do homem da carta de divórcio. Mas Jesus deixa muito claro como as coisas devem acontecer. Se você ler Malaquias, capítulo 2, você vai observar que o próprio Deus diz que ele odeia o divórcio. Ele rejeita, ele abomina o divórcio. Ele permitiu, mas ao mesmo tempo ele não é favorável. E aí, quando Jesus é confrontado com os seus ouvintes, principalmente os escribas e fariseus, eles chegam, e eu sugiro que você leia Mateus 19, de 1 a 10, a Bíblia diz que os escribas e fariseus, doutores da lei, disseram: Senhor, é lícito ao homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Eles sabiam, a lei dizia isso. A lei dava ao homem esse direito por ou não querer mais, e eles acrescentam, por qualquer motivo. Ou seja, o homem tem esse direito, ele é certo isso, eles sabiam que a lei era favorável, mas eles perguntam porque querem ver em Jesus alguma contradição. Se Jesus dissesse, não é direito, ele dizia, mas a lei diz, então você é contra Moisés? Mas se ele diz, sim, pode, ou melhor, não deve divorciar por qualquer motivo, então o senhor prega o quê? Que a mulher fique escrava? Seria algo nesse gênero, querer constranger Jesus. E então em Mateus 19 Jesus diz, vocês não leram lá no princípio que Deus criou o homem e a mulher e os uniu e fez deles uma só carne, portanto o que Deus uniu não separa o homem. Então aqui Jesus não está falando contra o divórcio, porque já está posto, foi institucionalizado, foi criado, foi definido. Porém, ele aprofunda. Ele diz aqui no verso 32 de Mateus 5. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Lembra que eu falei sobre adultério? Adultério é uma das 4 ou 5 relações sexuais proibidas por Deus. Incesto, relações sexuais entre parentes, fornicação, relação sexual entre solteiros, adultério, relação sexual de uma pessoa casada com uma pessoa solteira ou de uma pessoa casada com outra casada que não seja o seu cônjuge. Aí vem as outras, atitudes contrárias, como a promiscuidade, que é a relação sexual com múltiplos parceiros. Jesus está dizendo aqui o que é o adultério. O adultério é a relação sexual com alguém que não é o seu cônjuge. Só que ele aprofunda isso. Enquanto que o documento na mão da mulher repudiada, ela comunicava com aquele documento, eu fui casada com ele, agora não mais, eu me divorciei dele, ele se divorciou de mim, logo eu sou livre para casar com outro e ele é livre para casar com outra. Mas Jesus diz, não é bem assim. Ou seja, não é por qualquer motivo que o homem deve pedir divórcio à sua esposa, não é por qualquer motivo que a mulher deve se divorciar do seu marido. Não é por qualquer motivo. Jesus estabelece aqui um motivo único. Se o homem se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual. E o que é imoralidade sexual? Na palavra grega é porneia. Daí eu sugiro, eu suponho que a palavra pornografia. Mas porneia é uma pessoa que se prostitui, que tem múltiplos parceiros, que é infiel no casamento. Um homem que é casado e esta mulher, sua esposa, tem um comportamento de ter relações sexuais com outro que não seja o seu marido, que tem, vários envolvimentos sexuais com muitos parceiros, que se prostitui. Esta mulher está quebrando a aliança
que fora feita com seu marido. Logo, este casamento, aos olhos de Deus, se desfez. E então a carta de divórcio deve, então, legitimar ou tornar patente o que era latente. Neste caso, o homem, através do divórcio, estará livre para casar com outra, e aquela mulher que foi repudiada, que foi divorciada pelo próprio erro, estará livre. Mas aí vem uma questão. Quem é o responsável pelo fim do casamento levará sobre si a sua responsabilidade, a sua consequência, a sua culpa. Mas a vítima estará isenta de responsabilidade, a vítima estará livre para então ter uma nova relação ou um novo relacionamento conjugal. É isso que o texto coloca, porque o divórcio é o fim do casamento. Ele deixa de existir. Mas Jesus então fala o seguinte: e se a pessoa, escute bem o que eu falar para você, e se a pessoa se divorcia do seu cônjuge sem que tenha havido quebra da aliança, sem que tenha havido infidelidade conjugal, sem que tenha havido a escolha e atitude do cônjuge ir para a prostituição, para a promiscuidade. E aí, como é que fica? Pois é, não fica bem. O homem que se divorcia de sua mulher, sem que ela seja culpada, sem que ela tenha cometido adultério, sem que ela tenha partido para a prostituição, sem que ela tenha uma vida de imoralidade sexual, esse divórcio não é legítimo aos olhos de Deus. O homem que se divorcia de sua esposa e usa de argumentos que não têm base na palavra de Deus, porque está interessado em outra mulher, ou simplesmente não quer mais assumir o papel de marido, esse homem está pecando aos olhos de Deus. E aí Jesus diz: esta mulher repudiada injustamente, ela estará cometendo adultério se ela se casar com outro. E o homem que a repudiou e se casar com outro também estará cometendo adultério, porque ambos, o homem e a mulher que foram casados e agora divorciados sem nenhum motivo, aos olhos de Deus permanecem como marido e mulher. Isto é muito sério. Estamos vivendo numa sociedade com muita permissividade. Uma geração muito permissiva, corrigindo. Uma geração onde tudo é permitido, tudo é liberado, tudo é liberal. Então, não importa, se você não quer mais, dá carta de divórcio. Como eu falei em outras ocasiões, hoje é muito fácil se divorciar, até mesmo simplesmente pelas redes sociais. O casal que concorda com o fim do divórcio, até de modo virtual, diante de um juiz, o casal pode então pedir o divórcio e aí fica muito claro. Se o casal não tem filhos, é muito fácil no cartório ter o fim do casamento. E com um divórcio litigioso, as coisas se complicam, mas a intenção é que prevaleça a vontade de quem não queira mais, sem nenhuma justificativa. Então Jesus é muito claro: o homem que se divorcia de sua mulher sem motivo, esse motivo que ele estabelece aqui, sem que haja quebra da aliança, sem que haja a infidelidade conjugal, sem que haja o adultério, sem que haja a escolha e atitude da mulher ir para a promiscuidade, para a pornografia ou para o envolvimento com relações outras, esse homem comete pecado. Não é a vontade do homem que tem que prevalecer para o fim do casamento, não é a vontade da mulher que tem que prevalecer para o fim do casamento. Ambos precisam avaliar se isto está respaldado diante de Deus. Se você que é casado está pensando em deixar o seu cônjuge sem motivo que a Bíblia apresenta, porque ela não me escuta, porque ele não faz a minha vontade, porque ele não me deu o que eu pedi, aquele vestido, porque ela não deixou eu jogar o futebol, coisas banais, coisas que precisam ser repensadas. Jesus diz lá em Mateus 19 que Deus permitiu que o homem desse carta de divórcio para a sua esposa, e ele completa: por causa da dureza do coração. Sabe o que é dureza do coração? É uma pessoa inflexível, é uma pessoa que não reconhece seus erros, é uma pessoa que não admite suas falhas,
é uma pessoa que não admite seus pecados. Um homem e mulher que não reconhece que errou, que insiste no erro, está realmente inviabilizando a vida conjugal. E esta pessoa leva sobre si o ônus de uma escolha equivocada. Então, meu querido, repense a sua vida. Minha querida, reveja seus conceitos. À luz da palavra de Deus, o casamento deveria ser para sempre. O que Deus uniu não separa o homem. Por isso, é hora do casal olhar para as alianças. A aliança que está no dedo. A aliança que um colocou no dedo do outro. A palavra de fidelidade, de amor, de comprometimento. Amar não é gostar. Amar é uma escolha. E ainda que haja situações difíceis, conversem, revejam, busquem ajuda, busquem orientação, mas não permitam que o casamento acabe de modo a aumentar muito mais o sofrimento de uma separação inconsequente, impulsiva e sem base na palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar agora. Eu quero convidá-lo a baixar a sua cabeça. Vamos orar. Deus, que a tua palavra perdure na mente e no coração de cada um. E que cada casal reveja a sua vida na presença do Senhor. Que ninguém tome uma escolha impulsiva, uma escolha equivocada, uma escolha motivada por erros maiores ainda. Mas que haja arrependimento e que haja o caminhar de um em direção ao outro, do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, para que ambos possam ter um recomeço, um novo começo na vida a dois, de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe.